E eu acho que assim, ficou escancarada a diferença do Flamengo em relação aos outros, e aí vai um aspecto que aí é muito mérito do Flamengo, né? Pode ser o novo Guardiola, nesse sentido. Um jogador que assume imediatamente um time e aí vai embora. Fica de vez. E tem uma liderança, né, cara? Todo o respeito à torcida, do Galo, tudo, do Corinthians, os caras, a torcida do Flamengo, quando os caras tá fervendo mesmo, tá maluco. No Maraca. Se o Jorginho vier pro Flamengo, vai ser um senhor meio-campo. Vai ser um senhor meio-campo mesmo. Nação, e as mídias rivais estão temendo o nosso Mengão. Vamos acompanhar aí, Nação, a mídia mineira falando sobre o Flamengo, falando sobre essa versão Flamengo 2025 aí. Também temos a mídia paulista comentando um pouco aí sobre o trabalho de Felipe Luiz, sobre a bola que o Flamengo vem jogando em campo. E vamos acompanhar também, Nação, Mariano, que foi o lateral direito do Atlético Mineiro, lá naquele jogo lá do inferno. Cara, ele falando aí sobre a torcida do Mengão. Ele fala algo ali que eu não concordo, mas vamos acompanhar aí, tá muito legal o vídeo. E pra fechar temos Neto do Opina Pouco, falando aí sobre a possível chegada de Jorginho. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? Agora, um aspecto é muito interessante, né, o Thiago, como que essa situação que a gente viveu no Rio de Janeiro, do Flamengo contra o Fluminense, eu acho que ela escancara uma tendência que a gente pode ter nesse 2025, tá? O Flamengo muito acima dos outros. Inclusive de verdade, Palmeiras, Simões, isso vem acontecendo nos últimos anos e a tendência é cada vez mais distante, né? Cada vez mais o Flamengo disparando em relação aos outros. Porque por mais que tenham sido placares apertados, né? O primeiro jogo 2-1, o segundo 0-0, o Flamengo não correu risco em momento algum. E eu acho que assim, ficou escancarada a diferença do Flamengo em relação aos outros, e aí vai um aspecto que aí é muito mérito do Flamengo, né? Inclusive no comando da equipe, né? O Felipe Luiz é realmente uma promessa aí impressionante como treinador. O Flamengo tinha Everton Cebolinha, o Flamengo tinha Michael, Bruno Henrique machucado, Pedro machucado. Cara, é desproporcional. O Michael entrou e fez um salseiro danado, desproporcional, né? Entendeu? Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Pô, sabe? Então, quando a gente vê os outros times e os outros grandes times, o Internacional é um grande time, eu vi a final também, o Flamengo tem, o Palmeiras tem um grande time, o Corinthians tem um bom time. O Flamengo, tá? O Flamengo, o meu grande temor para essa temporada de 2025 é um desequilíbrio total e absoluto do Flamengo em relação ao resto. Tomara que eu esteja errado e que não aconteça, tá? Mas a bola até agora mostra um Flamengo muito acima dos outros, não só na questão técnica, tática ali, mas na questão de opções e de peças também. O Arrascaeta gasta, hein, mano? Não, mas não é só o Arrascaeta não, cara. Se você pegar, por exemplo, o elenco do Flamengo, cara, todo mundo que tá entrando lá, mano, Luiz Araújo, você vê Michael, e o Felipe Luiz, cara, vou te falar, é um cara que tá ganhando cancha mesmo aí, é um cara que tá ganhando títulos em 6 meses aí? Acho que é 4 ou 5, negócio assim? 3. Não, ele tem uma derrota. Ele tem uma derrota e 3 títulos, pra você ter uma ideia. 6 meses, né? Na época que o Tite saiu, juntando tudo, acho que tá isso. Porque ele pegou o Flamengo às vésperas daquele confronto do Corinthians na Copa do Brasil. Mano, você que morou aí lá e que conhece, o Felipe Luiz, ele tá mais por mérito do que pelo time ser bom, cara. O time é bom, só que outros treinadores não fizeram o que ele tá fazendo. Mas é que tá, Vieira, não fizeram porque são burros. Mas será que tem a broderagem, mano? Não é questão de broderagem, ô Vieira. O Felipe Luiz, cara, é um cara que parou de jogar recentemente e ele sabe como é que tem que tratar um jogador. Tem treinador que chega lá naquela posição, eu sou o técnico, eu que mando e vocês vão correr por mim, igual o Tite achou que ia fazer com o Gabigol. E, velho, sentou na graxa. Então o Felipe Luiz, ele já tem um pensamento e uma filosofia de futebol europeu, porque é um cara que pouco tempo jogou dentro do futebol brasileiro. A carreira do Felipe Luiz foi praticamente toda fora. E é um cara que tem um berço ali chamado Simeone, Quintino, que podem contestar, mas é um cara que conhece do riscado, mano. O Simeone como técnico é um cara que, inclusive o Felipe Luiz, em pouco tempo, ele conseguiu fazer o que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo não conseguiram, que é arrumar o sistema defensivo. O que tá jogando o tal do Léo Ortiz, e o Flamengo hoje é um time seguro no setor defensivo, coisa que não era até na época do... deram o luxo, né, mano, de mandar o Fabrício Bruno embora
Porque, Pois é. Não, tá Venderam por um caminhão pro Cruzeiro, né? O Fabrício Bruno era bom, hein? Não, eles se desfizeram da zaga e continuaram com uma baita zaga. Não, agora Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando muito. E ele pode ser o novo Guardiola. Carolino. Pode ser, ele cara. Pode ser o novo Guardiola, nesse sentido. Um jogador que assume imediatamente um time e aí vai embora. Fica de vez. E tem uma liderança, né, cara? Já Ele como era jogador. ele era o capitão, né, Lelê? Aí não tem jeito, né? Quando o cara já vem. Cara esclarecido, né? Que tira o Hulk do sério também é o Flamengo também. Fica louco. Já tem a rivalidadezinha já, né? Então. E dentro do campo, Maria, nesses jogos do Flamengo aí que. Nesses últimos tempos aí que vocês se pegaram pra capar nos jogos. Tudo jogo pica eliminatório. Porque são dois times que brigam pra vencer, que brigam por título. Eu acho então foda. quando se encontra, Eu acho foda, é isso aí. Se não se encontra em finais, semifinal, já é uma quente, decisão. Já é decisão. Tu concorda também com isso que ficou acabou, tipo, mexendo ali com... Rolou o Gabriel conseguiu fazer esse alvoroço todo, chamar a torcida e tudo mais. Né, que ele, na entrevista dele, quando ele fala, pô, todo mundo já, acho que no dia seguinte já vira perdemos aqui, mas vamos ver como é que você vamos fazer o inferno. Entendeu? Já criou todo um... Porque quando a gente já chega com o ônibus lá, já os caras gritando. Acabou o carro, como isso aqui. Isso aqui vai virar um inferno. Então, assim, a gente já entra no clima. Só que a gente já sabia, a gente já foi também meio que preparado pra isso. Só que, assim, é uma coisa você ir preparado, outra coisa é dentro de campo, né, velho? Os caras vieram... Só que assim também, né? O juizão ajudou, né? Tem que pôr o lance. E o Pereira ajudou, que a bola não foi gol, né? A do Rascaeta que o Everson tira lá. Eles vão chegando de carrinho. Que o Everson tira e não tem mais nenhuma concreta que a bola... Que é gol. Lá ele que a bola entrou, né? Ele não tinha visão nenhuma. Visão nenhuma. E o Wilton... Gol. Aí vocês, 2x0. É o segundo, né? Foi o segundo, 2x0. Pô. Acabou. Aí, pô... Esquece. E a torcida, pô... A gente, todo respeito à torcida, do Galo, tudo, do Corinthians, os caras, a torcida do Flamengo, quando os caras tá fervendo mesmo, tá maluco. No Maraca, o Maraca é o Maraca por causa dessas torcidas, né? Se ele assinar com o Flamengo vai estar muito bem, mas muito bem municiado no seu setor intermediário, que eu vejo o setor intermediário como o coração de uma equipe. É o coração. É o coração que alimenta e oxigena, né, todos os outros setores. Então, quando você tem uma zaga boa e um meio-campo que ganha na marcação, mano, é dois obstáculos, são dois blocos para a equipe adversária ter que passar. Fica mais difícil. Porque o domínio do jogo, o controle do ritmo acaba sendo da equipe que tem esse ganho numérico e também de marcação no setor intermediário. Então o setor intermediário é tudo. Time que não tem controle do meio campo, vocês podem ver, acaba passando sufoco o jogo inteiro ou acaba tomando gol e saindo com derrota. Se o Jorginho vier pro Flamengo, vai ser um senhor meio campo. Vai ser um senhor meio campo mesmo. Nação, grande Neto aí finalizando. Claro que se o Jorginho realmente fechar com o Flamengo vai ser uma boa contratação sim, jogador rodado, jogador de seleção italiana, Copa do Mundo, jogador de futebol europeu, então tem muito a agregar no nosso Flamengo sim. Um jogador que já vai chegar para ajudar Felipe Luiz, né? Porque Felipe Luiz ele segue essa linha do futebol europeu, então quanto mais jogadores que tem esse pensamento, que já está acostumado com o estilo europeu, tipo Danilo, que voltou para o Brasil, Jorginho, se chegar aí, Alexandre, essa galera que tem uma convivência na Europa aí, vai ajudar, e ajudar muito. Nação, engraçada, a mídia mineira ali comentando ali, né, o amigo ali comentou que o temor dele é esse Flamengo que está muito à frente aí dos demais do futebol brasileiro, ou seja, ele está com medo desse Flamengo. Cara, assim, não é clubismo não, mas assim, nesse início de temporada aí, o nosso Flamengo, pelo que vem jogando, né, pelo que vem jogando em campo, mesmo que seja no Campeonato Carioca, mesmo que seja a Supercopa contra a equipe do Botafogo ali, o Flamengo está à frente de muitos times do futebol brasileiro, mas claro que é só o início de temporada, ainda tem muita coisa na temporada, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, a Libertadores, tem o Super Mundial, então a gente ainda vai ver muita coisa nesse Flamengo aí de Felipe Luiz. Se vai melhorar
se vai continuar na mesma ou se vai ter uma certa queda. Tomara que não, mas é possível que sim, que todos os times têm seu momento ruim na temporada. Eu acredito que com o Flamengo não vai ser diferente. Mas eu estou na esperança que pelo menos se mantenha aí com essa pegada que está aí agora nesse começo de 2025. E o Mariano ali em Nação. E o Mariano, quer dizer que não foi gol sim, Mariano. Que é isso, cara? Foi gol. Tem a imagem lateral que mostrou que foi gol. Coloquei a foto aí para vocês verem. E foi gol, cara. Larga de choro. O choro é livre, a gente já conhece. Mas calma também, né? Já passou. Calma, vai. Deixa pra chorar outra vez, não chora mais não. Mas o mais importante é ele falar ali da torcida do Flamengo, né, Nação? Eu acho assim, cara, todos os jogadores que jogam contra o Flamengo, claro, não todos, mas assim, uma grande maioria dos jogadores que jogam contra o Flamengo do Maracanã, eles sentem a torcida do Flamengo, cara. A torcida do Flamengo, ela é diferente. Recentemente aí a gente viu o Miller, que foi um grande jogador, seleção brasileira, São Paulo, Palmeiras, ele assumindo que ele tem tipo uma mágoa nele, né, de não ter jogado no Flamengo. Quando ele entrava no Maracanã, que via a torcida do Flamengo cantando, é uma torcida diferente. Então se você procurar na internet, aí tem vários jogadores aí assumindo que a torcida do Flamengo, ela é diferente, com todo respeito aos demais, que também tem grandes torcidas aí, mas a do Mengão é diferente. O que é que vocês acham disso aí, Nação? Coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.